Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Cantares de Salomão. Quem tem dificuldade, o obreiro vai ajudar você a achar. Tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, aí vem Cantares. Livro de Cantares. Se você conseguir abrir com facilidade no livro de Salmos, você vai pular uns 4, 5 livros para frente, você vai conseguir achar o livro de Cantares. Enquanto isso, nós vamos cantando essa canção, até vocês procurarem na Bíblia, Cantares, capítulo 5. Achei Jesus. Achei Jesus, achei Ó gozo incomparável, ó gozo incomparável. pois salvo estou, já tenho luz. Pois salvo estou, já tenho E paz inexplicável, paz inexplicável. os meus pecados expiou Os meus pecados expiou o sangue do Cordeiro. sangue do Cordeiro. As minhas ervas De Deus eu sou herdeiro. de Deus eu sou herdeiro. Jesus muito longe me achou, Jesus muito longe me buscou. perdido me encontrava, Perdido me encontrava. e do pecado me salvou. o qual me atormentava. O qual Cantares me capítulo 5. atormentava. Pertenço ao meu bom Redentor, Pertenço ao meu bom Redentor, ao meu melhor amigo, ao meu melhor amigo, que me livrou de toda e sempre está comigo. e sempre está comigo. Ó que prazer, ó que prazer. Ó que prazer, ó que prazer. Jesus é meu amado, Jesus é meu amado. do Salvador eu quero ser, Do Salvador eu quero ser um servo consagrado, um servo consagrado, que já me deu pois já me a salvação. deu a salvação que nos foi prometida. Ao meu cansado coração, ao meu cansado coração, encheu de nova vida. encheu de nova Desejo ao meu vida. Jesus louvar, Desejo ao meu Jesus louvar com grande harmonia. em doce harmonia. Em Cristo tudo fui achar, Em Cristo tudo foi pois achar, tudo carecia. pois tudo carecia, e sem cessar O Salvador me ama eternamente. me ama eternamente. Que direi a tal amor? Que direi a tal Me ama amor? eternamente. Te amo eternamente. Amém. Amém? Todos acharam, pessoal? Cantares, capítulo 5. Cantares de Salomão. O livro de Cantares, ele é um livro muito complicado de poder traduzir na parte espiritual. Por que Cantares é complicado? Porque Cantares, ele praticamente, quando Salomão ele fez ou ele escreveu esse livro, se você lê naturalmente ou humanamente falando, ele está mostrando um esposo apaixonado por sua esposa, ou muitas das vezes a esposa indo atrás do esposo. Você pode ver que é uma carta de amor, é uma carta de um relacionamento quase que perfeito, aonde quando o esposo se afasta, a esposa vai atrás, vai buscar o esposo. Ela vai procurar em muitos dos lugares, não acha. Ela pergunta para os guardas nas esquinas: aonde que está o meu amado? O meu amado eu não acho mais. Se você ler o livro de Cantares, você vai ver que tudo indica para um relacionamento. Mas se você puxar para o lado espiritual, como é que define o livro de Cantares? Quando se fala na Bíblia sobre esposo, quem que é o esposo? O noivo. É o próprio Cristo, né? Quando se fala noiva, é a igreja. Então todas as vezes que a Bíblia fala sobre a noiva ou sobre o noivo, que o noivo vai vir buscar a noiva adornada, a noiva imaculada, sem mancha, sem ruga, sem mácula,
a noiva que não se contaminou, a noiva que não se deleitou nos prazeres do mundo. Está falando que quando o noivo vir buscar a igreja, vai buscar uma igreja sadia, uma igreja dos santos, irrepreensível, que não se contaminou com nada desse mundo, mas buscou ser fiel ao noivo até o final da sua vida. Amém? Temos erros, nós temos pecado, isso é fato que a gente erra todo dia. Você quer ver como o homem, ele não tem liberdade de escolha, ele não tem livre-arbítrio, ele não consegue controlar os pensamentos dele, é ou não é? Já no pensamento do homem, já mostra que o homem não tem condição de conseguir parar o mau pensamento dele, porque a Bíblia mesmo fala, Deus fala assim em Gênesis: eu me arrependo de ter feito o homem, porque o seu pensamento é mau constantemente, é todo dia, todos os minutos a gente fica pensando coisa que não deve, é ou não é? Então já pelo fato do pensamento, já mostra que o homem não tem domínio sobre si, o homem não tem condição de salvar a si mesmo. Se dependesse do pensamento, o homem já seria condenado em primeira instância, é ou não é? Mas como a gente sempre fala, bendita seja a cruz de Cristo, que salvou miseráveis como a gente, que salvou pecadores como a gente, que no meio do caminho, quando estávamos sendo levados em trevas, levados à condenação, a cruz foi fincada e disse: não, até aqui, aqueles que eu hei de salvar, ou eu vou salvar. Se você ler na Bíblia, você vai ver que a Bíblia mesmo fala, Efésios capítulo 2, até Cristo, quando ele vai orar ao Pai: meu Deus, deixa eles ir, para que nenhum dos meus se perca. Cristo escolheu um povo para si. A gente fala sobre a predestinação dos escolhidos, sobre a eleição, segundo a onisciência ou a presciência de Deus. Deus já escolheu um povo para si antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado. Se você ler em Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 2, você vai ver que Jeremias fala assim: meu Deus, mas eu não sei falar, eu sou uma criança. Deus fala para Jeremias assim: ó, Jeremias, antes de você sair do ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Antes de tu ser gerado, antes de tu ser criado, eu já tinha te chamado, é, né? Deus já conhecia cada um antes de ser criado. Deus já conhecia cada um que está aqui antes do ventre da mãe. Por isso que a Bíblia mesmo fala: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Jesus falou: fui eu que escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram. Ninguém vai ao Pai se por ele não for chamado, é, não é? Ninguém. Todos que estão aqui foram chamados por Cristo. E qual é o propósito, pastor? O propósito é a salvação das nossas almas. Por isso que eu sempre falo: Deus não te dá nada do que essa terra pode te oferecer. Deus não te dá um carro novo, Deus não te dá uma casa nova, Deus não te dá nada do que essa terra pode oferecer. Pastor, peraí, mas ele não é o dono do ouro e da prata? Sim, mas se ele tivesse te dado algo terreno, ele estaria mentindo com a própria palavra dele, quando ele fala: buscai o que é do alto e não o que é de baixo. Não buscamos nada que é de baixo, aonde o ferrugem, as tralhas consomem, mas buscamos o que é do alto, onde o ladrão não consegue minar. Nunca penetrou no pensamento do homem ou no coração do homem, ou ele nunca ouviu falar o que está preparado para todos aqueles que amam a Deus. Salvação da nossa alma por intermédio de Cristo Jesus, nunca foi pelas nossas obras, porque se dependesse das nossas obras, nós seríamos maus, nós seríamos condenados já de primeiro momento, é ou não é? A cruz foi posta para sermos salvos por intermédio de Cristo Jesus. Pronto. Os obreiros podem sentar, por gentileza. Cantares de Salomão, capítulo 5, presta muita atenção, por gentileza. Cantares capítulo 5, versículo 2, diz assim: todos acharam? Todos acharam? Cantares capítulo 5, versículo 2 diz assim, olha o que ele fala: eu dormia, eu vou ler, depois eu vou explicar. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado. Quem que é o amado? Jesus. É Jesus, é o próprio Cristo que estava batendo. Abre, minha irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Aí a mulher fala assim: amada, já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar?
O meu amado, que é o próprio Cristo, meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado, e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, e tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Olha para cá um minutinho. Primeiro ponto que a gente pode entender, que Cristo, ele persiste na vida de uma pessoa. Quando? Se Cristo persiste na vida de uma pessoa, e a pessoa ela rejeita, ela bloqueia o coração para ele não entrar, você pode ver que ele bateu na porta, é ou não é? A Bíblia diz assim: eu dormia. Paulo fala: desperta, tu que dormes, é ou não é? Mas dorme como? Dorme no pecado, dorme na falência de espírito. Quando a pessoa está morta espiritualmente falando, ela está dormindo. Se Paulo batia na tecla: desperta, tu que dormes, está mostrando pessoas que estão dormindo espiritualmente falando. Porque eu dormia e o meu coração velava. Velava por quê? Se você velar por algo, é porque aquele algo está morto, é ou não é? Nós vamos velar pelo tal fulano, morreu, está morto, não tem mais vida. Enquanto isso que ela dormia espiritualmente falando, o coração estava morto, o coração velava, o coração não tinha mais vida. Só que na mesma hora que a pessoa estava dormindo, que o coração estava desarraigado da estrutura do Espírito Santo, estava desarraigado da raiz, do próprio, como diz a palavra de Deus, ele é a árvore, nós somos os galhos. Todo galho bem firmado na árvore, esse dá bom fruto, bem ajustado. Ele bateu na porta, e no momento que ele bateu na porta, a Bíblia fala assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo, estava chamando. A pessoa estava nem aí. A mesma coisa que a gente prega, a gente fala dentro da igreja, ainda pessoas dormindo. Não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente falando. Tem gente que dorme na igreja. Como? O coração está velado, o coração está morto. A palavra está sendo pregada, mas não enche o vazio, não preenche aquele vazio do coração dela. Ela está dormindo, mas Cristo está batendo. A Bíblia diz que a palavra vai e não volta vazia. Ela tem que entrar num lugar, ela precisa de um lugar para entrar. A palavra não fica pairando, uma hora ela entra em alguém, mas muitas das pessoas bloqueiam o coração, para que quando Cristo estiver batendo a porta, ele fala assim: eu chamei, eu tentei, mas a pessoa recusou, ela rejeitou a pedra de esquina, que foi posta como cabeça para a salvação de todos aqueles que creem. Ela rejeitou a salvação dos homens, ela rejeitou Cristo, que é a salvação de todos aqueles que creem. Rejeitou, pelo quê? Pelos deleites, pelas vontades do mundo, pelo que o mundo pode oferecer. Quando nós falamos que o mundo, ele é ilusionário, ele trabalha em ilusão, ele te oferece algo que é por um momento, ele mata a alma da pessoa. O mundo faz o coração velar. Quantas pessoas que se afastaram da presença de Deus e hoje choram lágrimas de sangue porque não conseguem mais voltar, né? Alguém já que se afastou algum dia? Não precisa ter vergonha não. Já se afastaram? Não é triste ficar longe de Cristo? Né? Mas triste maior é quando você não consegue voltar. Você não tem mais força. Você luta contra a sua vontade própria, mas você não consegue mais. Você está cansado. Você até fala para Deus: meu Deus, como eu estou com saudade, como eu queria voltar ao tempo, o tempo da inocência, o tempo que eu me colocava diante do Senhor, e as minhas orações eram ouvidas, e cada lágrima que jorrava dos meus olhos, meu Deus, eram lágrimas sinceras, eram lágrimas que eu chorava na presença de Deus, e eu sabia que o meu amado estava me ouvindo, e eu sabia que Ele estava ali em prontidão, falando: não temas, porque eu sou contigo. Amém. Muitas das vezes a gente, nas nossas orações, quando a oração é sincera, quando realmente é sincera, e nós achamos assim: Deus se esqueceu de mim. Não,
Por acaso pode ainda uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Aí Deus fala assim: mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. A mãe que amamenta, já esqueceu de amamentar seu filho? Impossível. Ela deixa tudo de lado, para amamentar aquela criança. Deus fala assim: mas ainda que uma mãe viesse a se esquecer de amamentar o seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Não vou me esquecer. O nosso amado, o amado da nossa alma, aquele que goteja a mirra, óleo de orvalho dos seus cabelos, ele está batendo na porta. Abre, amada minha, abre, amiga minha, imaculada, abre que eu quero entrar. E a pessoa rejeita, ela bloqueia. E a pessoa diz: meu Deus, só mais um minuto, só mais um pouquinho. Foi o que aconteceu aqui, espera mais um pouquinho. Ele está batendo, mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. É ou não é? Se ele chamou, você rejeitou, para você voltar é muito mais difícil. E aí diz assim, o versículo 3: já despi as minhas vestes, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Ela está falando assim: eu já despi as minhas vestes, eu já tirei as minhas vestes, como é que eu posso retornar a vestir? Eu já lavei os meus pés, como é que ainda eu tornei a sujar os meus pés? Em outras palavras, outrora eu recebi a palavra de vida eterna, eu recebi o Espírito de vida, a maior garantia que o homem pode ter dentro de si. Como é que eu pude, por um minuto de atenção, por um minuto de desvelo, deixei os meus pés resvalar, sujei os meus pés, sujei as minhas vestes? A Bíblia diz que quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, Ele vai lavar as nossas vestes com o sabão do lavandeiro. Nós vamos subir com as nossas vestes brancas, com as nossas vestes limpas, com as nossas vestes de nupcial. Lembra a parábola que a gente pregou? Quando o rei faz uma festa de casamento e fala assim: meu amigo, por que você não está vestido com as vestes nupcial? Entrou de intruso na festa. Aí o rei manda tirar aquele intruso. Não é assim ou não? Tem que estar com as vestes lavadas, tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro, tem que ser uma nova pessoa, tem que ter uma nova vida. Os seus velhos hábitos não pode ser a mesma coisa que os primeiros. Você tem que ser uma nova criatura. Por isso que Paulo falava: não sou eu que vivo, mas Cristo vive, Cristo que vive em mim. As obras de Paulo se compadecia, ou era comparado com Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo. Paulo pedia para Timóteo, Paulo pedia para Silvano, para que imitasse a fé dele, porque ele era imitador de Cristo. Temos que imitar a fé de Cristo, amém, pessoal? Temos que ter o mesmo coração de Cristo, como disse Davi: dai-me um coração de carne, Senhor, e tire esse coração de pedra. Dai-me um coração segundo o teu coração. Davi morreu um coração segundo de Deus. Davi pecava constantemente. Davi se prostituiu com Betseba, ainda mais com a mulher do seu soldado, com a mulher do seu servo. Mandou matar, foi homicida. Mas mesmo assim, no final da vida de Davi, Davi morreu segundo o coração de Deus. Mas por quê? Qual foi o segredo da coisa, pastor? Davi sabia se colocar diante de Deus e se arrepender dos seus pecados. Ele falava: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para a luz do dia, porque até aí eu vejo a tua glória. Aonde eu olho eu encontro o Senhor, aonde eu olho o Senhor está. Mesmo que eu vá até o Hades, aí o Senhor está. Mesmo que eu coloque a minha cama no Sheol, ali o Senhor está. Mesmo que eu vou até os ares, o Senhor também está. Aonde eu possa estar, o Senhor também está. Davi sabia se colocar diante de Deus. Quando Davi ia guerrear, quando a sua família foi levada ao cativo, Davi falou para Deus: persigam os meus inimigos, Senhor. Deus falou: o quê? Persegue, Davi, persegue, porque você vai alcançar. Davi, quando chega na casa dele, vê tudo derribado, tudo pegando fogo, a família foi levada ao cativo. Davi não saiu como louco: vou matar todo mundo. Primeiro ele fez o quê? Se colocou diante de Deus.
pedindo uma direção para Deus. Senhor, persigo eu os meus inimigos. Se Deus falasse, não persegue Davi, ele iria ter que ficar ali, iria ter que sofrer amargamente. Mas quando Deus fala assim, persegue, é porque ele pediu direção para Deus. Toda direção que nós precisamos tem que provir do alto, senão a gente quebra a cara. Tem coisas que estão nas nossas mãos com facilidade, e a gente fala, é isso, meu Deus, eu vou mudar minha vida a partir de agora, e do nada tudo cai. Por quê, meu Deus? Porque não era para você. Deus te tirou aqui. Eu sempre falo isso, mas para muitas pessoas parece que não adianta falar. Deus não te dá nada que te tire da presença, não te dá. Deus não coloca um serviço na hora que você tem que vir para o culto. Pastor, eu vou ter que trabalhar, eu não posso mais ir para o culto, eu não posso prover, eu não posso ver que esse serviço veio de Deus, não posso ver, porque você vai se esfriar. Bom é que os irmãos vivam em união. A própria palavra fala isso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aonde a gente ouve a palavra? Na igreja. Sabemos que Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Por isso que Estevão foi o primeiro mártir da igreja, porque os judeus da época falavam assim, esse homem está tentando mudar os costumes de Moisés. Eles estão pregando um certo Jesus que está mudando a doutrina, que está mudando a maneira que foi pregado, passado para a gente. Estevão falou assim, vocês estão achando que Deus habita em templo feito pela mão do homem? Essa estrutura de pedra? Ele não habita não aqui não, pessoal. Ele habita aqui, amém? O que é que fala em Coríntios 3,16? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, ele habita em vós? Ele habita aqui. Saiu todo mundo, foi todo mundo para casa, o Espírito Santo vai estar aqui? Não vai estar. O que ele vai fazer aqui sozinho? É ou não é? A religião consegue queimar o neurônio das pessoas dizendo, vem para a igreja, é na igreja que Deus está. Não, Deus está aqui, mas eu garanto para vocês, é aqui que você vai ouvir a palavra da verdade, amém? Se você não vir para a igreja para buscar Deus ou ouvir a palavra da verdade, você não conhece a Deus, porque você precisa ouvir mais dele. Por isso que estamos aqui hoje reunidos, para apresentar um culto sadio, para apresentar o nosso culto racional, como diz Romanos capítulo 12, rogo-vos pela compaixão de Cristo, que apresentei-vos o vosso corpo como vosso culto racional. Nosso coração é o nosso culto racional, nossa oração é o nosso culto racional. Estamos na presença de Deus, mas a palavra mesmo fala, eis que o Senhor busca, Ele está buscando aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Está procurando, está buscando. Por quê? Porque nem todos fazem isso. Muitos, quando vão adorar, é uma oração rala, uma oração vazia, uma oração nérdia, uma oração fictícia, uma oração que não passa do teto para cima. Nós já provamos na Bíblia para você que Deus não ouve todas as orações, é ou não é? Provamos, mostramos para você. Deus falava para Jeremias, Jeremias, esse povo está se colocando diante de mim, mas a oração deles eu não o ouvirei. O que diz Isaías 58? Jeremias, ou Isaías 58, Isaías, ele sente prazer na minha lei, eles até se assentam para ouvir as minhas palavras, eles até sentem prazer na lei que eu tenho dado para eles, mas tudo que eles fazem é para o proveito deles, porque não foi esse o jejum que eu escolhi para mim. O jejum que eu escolhi para mim é que nós desligamos das ligaduras do pecado. O jejum que Deus escolheu para Ele é que ajudamos os órfãos, as viúvas, as pessoas necessitadas. Como? Com o Evangelho de Cristo, entregando o Evangelho às pessoas que não conhecem a Cristo de fato. É ou não é? Ele está batendo a porta. Certa vez Paulo, quando foi pregar em Roma, Paulo falou assim, Senhor, mas eu sei que se eu for para lá eles vão me matar. Não, Paulo, vai pregar lá, porque lá tem muitos que são escolhidos, muitos que foram escolhidos para o meu reino. Prega, porque de lá vai sair muitas pessoas para o meu reino, ô Paulo. E Paulo vai e prega, mas não vai te acontecer mal nenhum, amém? A palavra tem que ser pregada. A Bíblia fala bem assim, que é necessário que a heresia seja pregada para que se manifeste os sinceros. Hoje, se você ouvir uma pregação de um outro, de uma heresia, digamos assim, de um outro pastor,
você já sabe que o que ele está pregando não é verdade, é ou não é? Você já conheceu a palavra da verdade pela pregação que nós estamos passando para vocês, amém? Aí ele fala assim, versículo 4: o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam o quê? Gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Aí ela fala assim: eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Essa passagem me lembrou dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam falando um para o outro: quando que vai acontecer? Quando que vai acontecer a palavra ou a promessa de Cristo, que ele falou que no 3º dia ele ia voltar, ele iria ressuscitar, e está chegando a noite, até agora nada dele. Quando que vai acontecer a promessa, meu Deus, da vinda dele? Os 2 discípulos em caminho de Emaús. Daqui a pouco Jesus cola neles. Jesus cola neles. E quando Jesus cola neles, Jesus fala assim: vocês estão conversando a respeito de quê? De Jesus. Você não sabe? Você é peregrino que não sabe das últimas coisas que aconteceram em Jerusalém? De Jesus, aquele que foi crucificado, que falou que voltaria ao 3º dia. Estamos esperando a sua vinda, e até agora nada. Jesus fala assim: ó nércio de coração, ó bastardos de espírito, por acaso ele não falara de Moisés, do tempo que o povo de Israel saía da escravidão e a promessa de Deus permaneceu firme? Por acaso ele não lhe falara de Abraão, quando Abraão recebeu a promessa sobre Isaque, que teria um filho e seria pai de nações? Aí Jesus começa a falar toda a palavra para eles, mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados. Eles não sabiam que era Jesus, porque quando Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. E aí Jesus continua com eles, e vai até anoitecendo, até perto da casa dele. Jesus falou assim: olha, agora eu vou ter que ir por aqui. Aí eles falaram assim: não, está muito tarde, venha e repousa na nossa casa, venha cear com a gente. A Bíblia diz que sentou os 2 discípulos e Jesus na frente dele. Quando Jesus vai repartir o pão, os olhos deles o quê? Se abriram, e eles viram que era Jesus. E na hora que perceberam que era Jesus, Jesus fez o quê? Sumiu, desapareceu. Aí um fala para o outro: por acaso não ardia dentro da gente quando ele falava sobre as escrituras para a gente? Por acaso não ardia o nosso coração? Foi o que aconteceu aqui. Eu abri ao meu amado, mas o meu amado já tinha se retirado. Quando ele falar, o meu coração se derreteu quando ele falara. O coração derretia. Jesus falando: volta, amada minha, volta, amada minha. E ela não voltava. É no meu tempo. Não estou muito novo para ir para a igreja. Não, acho que não precisa ir para a igreja não, né? Deus conhece o meu coração. Ele está batendo, Ele está chamando. Ele está falando: eu busquei, mas eu não encontrei. Aí quando talvez você quiser buscar, aí vai ser tarde demais. Aí ele já se retirou. Pode ver que ela sai e os guardas os espancam. O guarda espancou a amada do amado. O guarda espancou a esposa do esposo. O que é o guarda? É o mundo. Quantas pessoas estão sendo espancadas lá fora por ter rejeitado a palavra, por ter rejeitado a Cristo, porque ter rejeitado a salvação de todos aqueles que creem? Rejeitou. Paulo falou bem assim, Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder e salvação para todos os que creem, tanto para os judeus quanto para os gentios. É poder e salvação para a gente, amém? Se Ele está batendo na porta, meu amigo, é porque Ele quer nos trazer salvação para a nossa alma. Mas muitas das vezes nós o rejeitamos com as nossas obras, com os nossos pecados, com os nossos costumes, com os nossos cacuetes, com os nossos trejeitos. Muitas das vezes o rejeitamos porque achamos que Deus é apenas misericordioso, e falamos: Ele é misericordioso, Ele vai me entender. Por isso que muita gente morreu no pecado e hoje chora ardentemente.
Sim ou não? Muitas pessoas hoje rejeitaram o amado da sua alma. Falamos da parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Elas vão ao encontro do noivo. Aí elas estavam dormindo. 5 estavam com azeite. O que o azeite representa? O Espírito Santo. O azeite no tempo da lei representava o Espírito Santo, o óleo representava. Por isso que os homens, os reis, eram consagrados com azeite, porque derramava sobre ele o Espírito Santo. Hoje é pela palavra, hoje é salvação pela palavra, hoje é por Cristo Jesus, amém? Antigamente eles não tinham isso. 5 tinham azeite, ou seja, 5 tinham o Espírito Santo, outras 5 não tinha. Daqui a pouco houve um sinal, o esposo abrindo a porta, todas as 10 saíram correndo, era uma tropeçando na outra. Daqui a pouco as 5 que tinham azeite entraram, e as 5 que não tinham falavam assim: dai-me um pouco do seu azeite, para que não falte para nós. Vai nos mercados, compra. Os mercados estavam fechados, e quando elas vão ao encontro do azeite, quando elas retornam, bate na porta, aí o noivo abre e fala: eu nunca vos conheci. É ou não é? Não é no nosso tempo. Temos que se preparar agora, o momento é hoje. Temos que se preparar para que a gente possa receber o nosso noivo, amém? E ele vai vir buscar a noiva. Demore o tempo que for, como pode ser daqui 1 minuto, como pode ser daqui 1 ano, nós não sabemos. Mas se a gente pudesse saber o dia que Jesus iria voltar, todo se prepararia, é ou não é? É como eu falei na reunião passada: se você soubesse que Jesus iria voltar daqui a 5 minutos, você estaria aí sentado normal, pessoal? Hein, gente? Eu duvido. Teria gente aí chorando lágrima de sangue. Tem misericórdia de mim, Senhor, pelo que eu fiz até hoje. Teria gente gemendo, teria gente gritando, teria gente desesperada, porque sabia que se ele voltasse daqui a 5 minutos, a chance de salvação dela seria 0, só pelo que ela tem cometido. Ele está batendo a porta. Ele está falando assim: abre, amada minha, abre. Aí ele bate, eu não achei. Teve que sair, teve que virar as costas. Olha o que fala Apocalipse 3:20 para a gente encerrar. Estão entendendo, pessoal? Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Apocalipse capítulo 3. É o último livro da Bíblia. Todos acharam? Capítulo 3, versículo 20 diz assim: olha o que ele fala: eis que estou à porta aí, eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta aí, ele está batendo. A Bíblia, ele mesmo está falando: eis que eu estou à porta. Que porta? A porta do coração. Ele está falando: abre, amada minha, amada minha. Mas se você abrir, ele vai entrar com você, vai cear com você. Que ceia que é essa? É o momento que os nossos olhos se abrem. A mesma ceia que aconteceu com os 2 discípulos em caminho de Emaús, que quando Cristo parte o pão, acontece o quê? Eles olham para Cristo, eles vejam Cristo resplandecendo a glória dele. Aquele que falou que iria vir, ele veio. Aquele que falou que iria voltar, ele voltou, meu Deus. Eis que estou à porta e bato. Está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E quando o Espírito Santo falar, não endureçais o vosso coração. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando. Tem muita gente dormindo, meu Deus. Tem muita gente que o coração está sendo velado, já faz muito tempo. Pode estar dentro da igreja, pode estar fora, pode estar fazendo tudo de errado, mas tem muita gente dormindo. Tem muita gente que não acordou, e tem muita gente que vai ser pego desprevenido. É ou não é? Senão a palavra não alertava dessa maneira. Eis que estou à porta e bato. Ele está na porta, ele está batendo. Não faça ou não deixe acontecer o que aconteceu com essa pessoa.
ou com a igreja que ele está falando aqui, de tanto que ele bateu, de tanto que ele chamou, ele vê que não veio e fez o quê? Virou as costas. Eu acho que não tem dor maior. Eu acho que vocês já até viram relatos, ou alguém já presenciou, não sei, num casamento, quando o noivo está no altar e a noiva rejeita o casamento e não quer mais casar no momento do casamento, né? Como é que fica o coração daquele noivo? Ei, pessoal, acho que não, mesmo que a pessoa tenta voltar depois, acho que não volta mais não, né? Porque na hora do casamento, na hora da aliança, na hora do que até a morte nos separe, rejeitou. É assim com Cristo. Ele bate a porta, Ele te chama para uma nova vida, Ele te chama para a salvação. É Ele que te chama. Não tem salvação por intermédio de mais ninguém, a não ser por Cristo Jesus. Pastor, eu não quero ir para a igreja, mas eu também não faço nada de errado. Meu amigo, você está em cima do muro. Você está em cima do muro. Por acaso podemos servir a dois senhores? Ou amamos a Mamon e odiamos a Deus, ou amamos a Deus e odiamos a Mamon? Não podemos cochear entre dois pensamentos. Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem em concordância. Ou a gente é de Deus ou a gente não é, ou a gente o conhece ou a gente não conhece. Tem gente que só ouviu falar dele nas pregações, mas não teve o encontro real e verdadeiro com ele. Ele te chama hoje para uma nova vida. Se você caiu, ele estende a mão. Amém. Seja como o filho pródigo. Estou voltando hoje, pastor. Amém. Ele está de braços abertos para te receber. Mas que não seja aquela volta mentirosa, aquela volta fictícia. Não. Se arrepende de coração, para que ele possa te aceitar de novo no reino. Amém. Quem entendeu a palavra faz assim. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que ele merece. Graças a Deus. Venha diante do altar para a gente